enquanto a gente briga com o computador. Então vamos lá, né, para a gente falar um pouquinho aí dentro da nossa disciplina ali de poluição marinha, para todos os outros convidados, né, um pouco acho que assunto de interesse de todo mundo também, né, esse aniversário de 1 ano de derrame do petróleo no Nordeste, chegou no Espírito Santo, chegou algumas Pelotas no norte do Rio de Janeiro também, mas acho que foi um ou outro caso, né, mas nessa região aí chegou com um pouco mais de força. Então, para a gente falar um pouco, né, do que a gente sabe, o que a gente não sabe sobre esse óleo, o que a gente tem de informação. E aí, né, o que a gente tem de informação? A real é que, infelizmente, mesmo depois de... Pessoal, desculpa, tá? Pera. Cada vez que pulga aqui o negócio de alguém pedindo para participar. Então, vamos lá. O que a gente tem de informação, né, infelizmente, ainda a gente tem, com os dados do óleo, de fato, 2 trabalhos publicados, né, isso é o que a gente encontra na literatura. Saíram algumas notas em outras publicações, falando, né, do descaso do governo brasileiro sobre o trato com esse óleo, enfim, algumas outras notas só comentando o óleo. Existe um outro trabalho também que foi publicado por alguém da área de medicina, comentando sobre o problema ali que existiu de não ter um acompanhamento dos voluntários, de todas as pessoas que manejaram esse óleo para fazer a retirada disso da praia. Só que assim, de dado concreto mesmo, a gente não tem praticamente nada, né? Foram mais artigos trabalhando isso. Então, o primeiro artigo que apareceu, né, que foi publicado, foi um artigo publicado, né, por mim, pelo grupo ali, com parceiros ali da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal de Sergipe, do sul da Bahia, de Pernambuco, e na semana passada, né, esse artigo ele está com data de publicação, ele já está online, mas está com data de publicação de novembro, né, ainda vai ser, já está disponível online, um trabalho publicado pelo grupo da Universidade Federal da Bahia, né, também fazendo alguma identificação ali sobre essa análise forense de óleo e tentando fazer identificação. Vou pedir desculpa aqui só por esses vai-vens aqui, só para autorizar as pessoas. Ô, Rafael, e só para te Oi. lembrar também, se apresenta para as pessoas. Ah, muito obrigado. Eu adoro quando alguém me fala isso, porque às vezes eu esqueço dessas coisas. É a insensibilidade das pessoas, tem umas pessoas meio insensíveis. Meu nome é Rafael, eu sou docente no Instituto Oceanográfico da USP. A gente tem trabalhado um pouco, né, com algumas amostras de óleo que a gente conseguiu aí dos parceiros. E é isso que a gente quer tentar trazer um pouco para vocês. Desculpa a falta de apresentação, né? Às vezes a gente entra numa coisa aqui que está dando disciplina, aí todo mundo conhece a gente, pelo menos para quem a gente tá dando aula, e aí quando vem gente de fora, aí a gente esquece desse trato. Ainda bem que tem gente mais sensível do que eu nessa sala. Então vamos lá para a gente falar um pouquinho, né, do que trouxeram esses 2 trabalhos, né, de quais informações eles trouxeram para a gente sobre o óleo. Então, só começando, né, falar um pouco daquele primeiro trabalho, né, que a gente publicou, né, misterioso derrame ali do óleo da costa, né, misterioso porque a gente não sabe de onde veio esse óleo, não sabe em qual a situação esse óleo chegou aqui, como que isso foi feito. Os parceiros, né, que conseguiram material para a gente, que mandaram óleo para a gente fazer essa publicação. Vou fazer a última interrupção aqui, quem chegou atrasado vai ficar sem ver a aula. Então, vamos lá. Só para a gente trazer, né, eu sei que, desculpa o pessoal da aula de poluição marinha, a gente já falou alguma coisa, né, sobre petróleo, mas só para a gente contextualizar todo esse trabalho, né, alguns tópicos aqui dessa aula, né. Então, o que é o petróleo, qual é a composição do petróleo, quais são as fontes de petróleo no ambiente marinho, um pouco de intemperismo, né, como que esse óleo ele se degrada, o que a gente usa de base de comparação para tratar dessas tais de manchas órfãs, né? Manchas órfãs é o termo genérico que a gente encontra,
para tratar essas manchas de óleo que não tem nem pai nem mãe, ninguém sabe de onde veio isso, são manchas que são encontradas perdidas no oceano. E falar um pouco aí desse misterioso óleo ali do Nordeste, Espírito Santo, e aí a gente vai para umas considerações. Então, só contextualizando tudo, né, o que é petróleo, né? Se a gente olhar para petróleo, o nome petróleo, né, a origem da palavra, é literalmente óleo de pedra. Então, basicamente, ali, milhares de compostos orgânicos misturados, né, com óleo de pedra. Então, o que é petróleo? Petróleo são, basicamente, hidrocarbonetos, principalmente hidrocarbonetos, e alguns compostos que a gente chama de contaminantes, né? Quer dizer, contaminante para quem? Para o petróleo é simplesmente material do petróleo. Contaminante para o nosso interesse, para o nosso uso. Então, como é que começa essa história do petróleo, né? Como é que vem a formação, como é que um petróleo surge? Então, lá, milhares, milhões de anos atrás, um monte de matéria orgânica ficou aprisionada, né? Acabou sendo enterrada. Essa matéria orgânica, ela ficou aprisionada ali numa rocha-fonte, em sal, em alguma coisa que possibilitasse com que ela não saísse pelo sedimento, pelo chão, né? Por assim dizer, e começa o processo de maturação. Então, o que é essa matéria orgânica? Para a gente começar. Principal origem disso, né? Quem que gerou essa matéria orgânica que virou petróleo? Atividade bacteriana, fitozooplâncton, basicamente. E um pouquinho ali, deve ter alguns animais superiores, alguns animais maiores, que também morreram, se depositaram ali, aquela matéria orgânica começou a ser decomposta, né? Milhões de anos atrás, tudo aquilo foi soterrado, e aquilo ficou preso ali no fundo. E aí, as bactérias que existem no sedimento, a pressão, temperatura, começou a retrabalhar essa matéria orgânica, ela foi sendo retrabalhada, e aí isso virou petróleo. Existe ali um processo de maturação também, né, que toda essa matéria que foi retrabalhada em função de pressão, de temperatura que aquilo gerou por causa da compressão, atividade bacteriana, se transformou em compostos mais estáveis e gerou o petróleo. Então, vamos lá, né? Por que a composição relativa de um petróleo varia de um poço de produção para outro poço de produção? Quando a gente olha para o petróleo, né, o petróleo que é produzido no Brasil, que é produzido, por exemplo, aqui na Bacia de Santos, né, na costa de São Paulo, é um pouco diferente do petróleo que é produzido na Bacia de Campos, que é diferente do produzido no Nordeste, que é diferente do que é produzido em todo o mundo. Então, cada poço desses, né, cada lugar desses, onde a matéria orgânica ficou aprisionada, estava sujeito a uma condição diferente. O tipo, a origem da matéria orgânica que foi depositada nesse poço, o tipo de bactérias decompositoras que estavam disponíveis para degradar essa matéria orgânica, a pressão a que esse óleo todo, que essa matéria orgânica estava submetida, e a temperatura que essa matéria orgânica estava submetida. Então, né, em função de todas essas variações, em cada um dos poços onde é extraído petróleo, vai ter uma composição diferente. Todos eles uma grande mistura de hidrocarbonetos, porém em concentrações diferentes. Então, essa variação relativa entre os compostos, se vai ter mais de um composto, se vai ter mais de outro hidrocarboneto, que é o chamado DNA do petróleo, né? A gente ouve muito essa informação, né, propagandas da Petrobras. A gente também vai ler esse termo como impressão digital ou o termo em inglês fingerprint do petróleo. Então, são essas variações durante o processo que ocorreu durante o processo de produção do petróleo, lá milhões de anos atrás, que vai trazer esse tal do DNA do petróleo. Então, vamos lá, né? Do que é feito o petróleo? Basicamente, hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos e alguns outros compostos ali que tem os heteroátomos aí, átomos diferentes de carbono e hidrogênio, né? Quando a gente olha, o que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é uma molécula que tem simplesmente carbono e hidrogênio. Se tiver alguma outra molécula, algum outro átomo no meio, não é um hidrocarboneto. É alguma outra molécula, a gente vai dar outro nome. Hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, mais nada. E aí existem as classificações do petróleo. O petróleo ele é chamado de parafínico ou petróleo leve,
quando ele tem ali mais de 75% de N-alcanos. Só para a gente lembrar ali daquelas aulas de escola, do segundo grau, né, para quem nunca mais teve contato com química, são aqueles hidrocarbonetos de cadeia linear. É carbono ligado no carbono, ligado no carbono, quer dizer, essa molécula ela não se fecha, é uma molécula linear. Isso é chamado de parafínico. Naftênico ou médio. Leve, médio, pesado seria o peso do petróleo, né? Isso daqui é a classificação que a gente vai encontrar. O naftênico é quando a gente tem ali mais de 70% de cicloalcanos. Voltando, o que são os cicloalcanos? Aquelas moléculas de carbono e hidrogênio, só que em vez de elas serem lineares, elas vão fazer ciclos. As moléculas, né, os carbonos, se ligam, fechando esse ciclo. E os chamados de aromáticos, quando o petróleo tem ali mais de 50% de compostos aromáticos. Aí é um outro tipo de molécula, são moléculas cíclicas com duplas ligações no meio, tá? Só para a gente... Desculpa quem não é da área de química, né? Quem faz tempo que estuda isso, mas a gente precisa trazer um pouquinho dessa releitura e dessa informação. E tem também... Professor? Oi. Oi, desculpa atrapalhar, é que tem uma galera que parece que está tentando entrar, mas está pedindo autorização. Muito bem. De novo, né? O pessoal que chegou atrasado, desculpa, eu esqueci de fazer pelo e-mail USP, esqueci de trocar e está pedindo autorização para todo mundo, até quem está dentro do sistema. Então, voltando, né? Existe o petróleo também mais pesado, que é chamado de betume ali, que são aquelas moléculas, aquele petróleo que tem majoritariamente cadeias muito longas, cadeias muito grandes de átomos de carbono e hidrogênio. Então, forma um petróleo ali mais pesado. E aí, só para a gente colocar, né, o que é um petróleo bom, o que é um petróleo ruim? A gente sempre ouve isso, né, que o petróleo que é produzido aqui é ruim. Muito se falava, né, do petróleo que era produzido no Brasil, que era um petróleo pesado, era um petróleo ruim, e aí tinha que comprar combustível, gasolina. Então, petróleo bom, petróleo ruim, depende do que a gente quer fazer com esse petróleo. Se a gente quiser alguma coisa que seja um bom lubrificante, né, cheio de compostos que são bons lubrificantes, a gente tem lá os compostos parafínicos, né, são ótimos, aqueles de cadeia linear, as isoparafinas são boas. Se a gente for para o petróleo aromático, é um petróleo ruim. Se a gente quiser um petróleo bastante denso, né, se a gente precisar de compostos densos, os aromáticos são ótimos para isso, eles são extremamente densos, né, formam um composto denso, já as parafinas são ruins. Então, petróleo bom, petróleo ruim, depende da finalidade. Então, a gente tem ali, né, derivados do petróleo. Isso daqui é uma figura aqui, voltando também naquela história, né, de escola, né, uma torre de destilação, quanto que sai de cada, né, de onde saem esses petróleos, né, como que a gente separa um composto do petróleo do outro composto. A gente começa a esquentar isso. Os compostos mais leves vão evaporar primeiro, então a parte mais leve do petróleo vai sair antes. A parte mais pesada precisa de mais temperatura, então a gente vai concentrando isso. Então, conforme a diferença do petróleo, se o petróleo for mais leve ou se for mais pesado, ele vai gerar ou mais compostos leves ou mais compostos pesados. Então, diferentes derivados do petróleo também vão ter diferentes proporções de hidrocarbonetos. Então, né, para a gente fazer uma diferenciação, né, baseado nessa informação, como que a gente diferencia óleo que veio de um poço, óleo que veio de outro poço, ou como que a gente identifica um derivado do petróleo e outro derivado do petróleo? Né, a gente falou ali atrás, a composição relativa entre hidrocarbonetos varia entre os petróleos de diferentes poços. Então, se o poço de onde esse petróleo está sendo produzido, né, se os poços não estiverem ligados, forem poços diferentes, a composição relativa entre esses hidrocarbonetos vai mudar, são óleos diferentes. E os derivados, né, depois que se a gente tiver um derrame, né, vazou diesel, vazou gasolina, vazou querosene, como que a gente sabe que é uma coisa ou que é outra?
por causa da diferença de proporção entre os hidrocarbonetos. Quer dizer, são derivados de pesos diferentes. Se eles têm pesos diferentes, têm moléculas diferentes, a gente consegue fazer essa identificação. Mais uma vez, só, vamos lá. E acho que foi. Então, feita, né, a partir dessa base que a gente vai fazer ali a diferenciação do que é o que. E de onde vem esse petróleo, né? Quando a gente encontra o petróleo no ambiente marinho, de onde vem? Qual é a fonte desse óleo? E aí a gente encontra uma figura como essa. Só para a gente olhar a figura, né? O que está escrito aqui? A figura, ela conta, em média ali, o percentual de onde, né, quem libera tanto petróleo, tanto hidrocarboneto no meio ambiente. E aí, quando a gente olha para os chamados vazamentos, né, essas chamadas exudações naturais, quase metade de todo o petróleo que a gente encontra no ambiente vem de exudação natural. O que é uma exudação natural? Existe lá o poço de petróleo, onde o petróleo se formou, aquilo está preso no fundo oceânico. Em situações, né, ditas normais para a gente, para o ambiente, tudo é uma situação normal, em situações ditas normais para a gente, poços que a gente pode explorar, esse petróleo está preso lá no fundo, vai à plataforma, pura, faz um buraco e a gente faz essa extração de forma controlada. Existem alguns poços, né, por eventos naturais, que essa rocha contentora do poço, né, o local ali onde o petróleo está preso, por algum motivo natural, essa rocha se fratura. Uma vez que essa rocha se fratura, existe pressão dentro do poço, aquilo está aquecido, tem gás, então esse petróleo começa a vazar. Isso são chamados esses vazamentos ou exudações naturais. Quando a gente fala das operações normais de transporte, né, a gente está falando ali de quase 25% de todo o petróleo que a gente encontra em ambiente marinho. Operações normais de extração de petróleo, 3%, né, uma fração pequena. Existem outras fontes ali de hidrocarbonetos também menores. Mas o que chama atenção é isso que a gente fala que é uma operação normal que libera 1/4 de todos os hidrocarbonetos que a gente encontra no ambiente. Vamos tentar entender um pouco isso. Essa daqui é uma foto de uma exudação natural. Isso daqui é uma foto no fundo oceânico. Existe simplesmente a rocha que está ali quebrada, né, fraturada, e o petróleo vaza naturalmente. Ele vaza há milhões, há milhares de anos. Isso é um problema para o ambiente? Para o ambiente, não. Né? Se a gente pensar na biota, em tudo que vive no entorno de um local como esse, a gente está falando de muito tempo. Então, toda a biota que está estabelecida, seja bactéria, seja organismos que vivem no fundo oceânico, tudo isso ele só existe nessa região porque eles se alimentam, né, acho que a gente pode falar dessa forma, eles se aproveitam desses hidrocarbonetos que estão sendo liberados. Então, esses hidrocarbonetos acabam gerando ali uma alimentação para esses organismos. Então, a gente tem alguns casos, né, existe ali na costa da Califórnia, uma das maiores exudações naturais que tem no planeta, e é uma região rica em vida marinha. Por quê? Então, vazamento de petróleo não tem problema. Não tem problema se toda a biota estiver estabelecida já em função desse vazamento natural. É muito diferente de quando ocorre um derrame. Quando ocorre um derrame, a gente tem uma comunidade ali, uma vida marinha que não está acostumada, que não está se aproveitando e nem pode se aproveitar desses hidrocarbonetos. Então, isso gera prejuízo. Isso daqui são casos pontuais. E o transporte, né? Por que tanta coisa é liberada no transporte? E aí a gente tem que entender como é que funciona o combustível de um navio, né? Que combustível esses navios que vão para um lado ou para o outro usam para queimar, para gerar energia, para a propulsão do navio. É o chamado combustível marítimo ou óleo. A gente vai encontrar esses nomes, né, quando a gente olha na literatura. Combustível marinho, ou bunker, ou fuel número 6. O que é isso daqui? Isso daqui é o resíduo de todo o processo de destilação.
Então, de forma geral, a gente pode pensar, né, conforme a gente sobe nessa torre, mais caro é o produto. Em termos gerais, a gente pode pensar mais ou menos isso. Aqui para baixo, esse resíduo é a parte mais barata do petróleo, né? É aquela fração já residual, que precisa de um tratamento para poder ser usado, alguma coisa precisa ser feita para isso funcionar. A parte mais pesada ali é o que a gente usa para jogar no chão para fazer asfalto. Então, esse combustível marítimo ali, ele está ali, né? É quase o lixo do petróleo, por assim dizer. Então, é uma mistura dos resíduos. O navio navega durante muito tempo, o navio dificilmente o motor é desligado, então a partir do momento que um navio ele é construído, ele é ligado a primeira vez, né, dada a partida no motor, ele só vai ser desligado para fazer manutenção, quando precisa fazer docagem de manutenção. O resto do tempo, o motor está funcionando em tempo integral. Então, assim, como o consumo de combustível é muito grande no navio durante muito tempo, precisa ser alguma coisa barata para ser viável. E aí, o que o navio precisa fazer? O navio precisa centrifugar esse resíduo. Então, dentro de todos os navios, exceto aqueles que vão para regiões polares, regiões sensíveis, onde o uso é proibido, existe ali, junto da casa de máquina do navio, uma centrífuga. Então, esse óleo bunker, HFO, né, óleo marítimo, ele entra primeiro numa centrífuga, os rejeitos mais pesados são separados, e o resto da fração vai ali para o motor do navio para ser queimado e gerar propulsão. Então, é um combustível que precisa ser limpo para poder ser utilizado. E aí, o que acontece? Acontece que isso gera muito resíduo, né? Qual que é o manejo desses resíduos? O que se faz com isso? Atualmente, a legislação, né, as regulações são bastante mais restritivas, existe mais fiscalização de tudo. Na maior parte das vezes, esses resíduos são recolhidos e são mandados para tratamento em terra quando o navio aporta. Mas a gente lembra, né, o pessoal mais antigo, eu inclusive, né, principalmente ali no começo da década de 80, era super comum a gente ir para a praia e para o litoral e ver aqueles borrões de óleo na areia. O que eram aqueles borrões de óleo na areia? Eram esses resíduos que eram simplesmente, né, os navios simplesmente, por algum motivo, por alguma indecência, descartavam isso no mar. Então essas pelotas chegavam boiando nas praias e era isso que a gente encontrava ali. Né? Todo mundo um pouco mais velho lembra de sair da praia ali com o tal do piche grudado no pé. Rafael, a última interrupção, desculpa aí. Mas algumas pessoas estão querendo entrar. Então, né, essas são as principais fontes que a gente tem ali de petróleo no meio marinho. Tudo bem, existem os casos extremos, existem os casos de derrame, né, como que aconteceu na costa do Nordeste, na costa do Brasil, como aquele acidente recente que aconteceu, né, ali no Golfo do México, que vazou petróleo até não poder mais, né, problema operacional do poço, mas enfim, a gente, no normal, essas seriam as principais fontes, né? As exudações marinhas que estão acontecendo lá já antes da gente estar no planeta e os acidentes não, né? Esses lançamentos pelas operações normais de navios. E aí o que acontece, né? Então, chegou petróleo no meio ambiente, né? Chegou petróleo ali no oceano. O que acontece com todo esse petróleo? Acontece o que a gente chama de intemperismo. O que é o intemperismo? Intemperismo é o quanto como esse óleo se degrada depois de que ele é lançado, depois que ele alcança o ambiente. Então, uma parte desse óleo se evapora, uma parte desse óleo se espalha, algumas moléculas desse óleo, elas são degradadas pela luz solar, uma parte se emociona, afunda, enfim, acontece o diabo. Uma parte é absorvida pela biota, uma parte se sedimenta, então, né, um monte de processo ali acontecendo com o óleo, uma vez que ele alcança o meio marinho. Só para a gente ter ideia de tempo, né, em quanto tempo as coisas acontecem. O processo de evaporação ele é rápido, né, uma boa parte do óleo, de toda aquela fração que seria mais leve do óleo,
ela se evapora ali entre 1 e 10 horas depois do lançamento. Assim como a solubilização, os compostos mais leves também eles têm maior tendência de solubilização. Então, depois de algumas horas, alguns dias, tudo isso daqui já aconteceu. O processo de fotooxidação, né, aquela coisa que a luz solar vai degradar os compostos, algumas bactérias que se aproveitam desses hidrocarbonetos, a parte da sedimentação é um processo um pouco mais longo ali, a gente tem alguma coisa de semanas, meses, anos para isso acontecer, para esses compostos serem degradados. Uma parte do óleo se emulsiona, né, forma aquela mousse, aquela borra que a gente vê no oceano, cria algo também chamado de mousse estável, né, depois que isso daqui acontece, é uma dispersão difícil de acontecer, e também tem a dispersão e espalhamento. Então isso daqui é uma escala de tempo do que acontece com o óleo quando ele é lançado no ambiente. E aí a gente chega, né, com base nessas informações, essas bases de comparação para trás das manchas órfãs, essas manchas perdidas. Pessoal, vou falar algum termo técnico aqui, não se espantem, eu vou colocar isso de forma bem simples e fazer a identificação, a explicação disso. Então, a gente usa lá, né, identificação do tipo de óleo, o derivado do óleo, quando é possível, pelo cromatograma. Muita calma com essa palavra, para quem nunca viu isso daqui, já vamos explicar. A gente compara razões entre compostos específicos. Então, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Dependendo do poço, vai ter mais hidrocarboneto ou mais de um hidrocarboneto ou menos de outro hidrocarboneto. Então, a gente precisa fazer a comparação entre esses compostos. A gente vai simplesmente pegar determinados compostos, dividir por outros compostos e a concentração deles, né? E ver o quanto que dá esse número. Se a gente pensar que óleos que vieram de poços iguais são óleos iguais, então, se tiver um grande vazamento, a gente coleta uma mancha no Nordeste, outra mancha no Espírito Santo. Não, uma mancha lá no Maranhão, uma mancha no Espírito Santo. Se isso veio do mesmo poço, quando eu divido determinado hidrocarboneto do óleo por outro hidrocarboneto lá no Maranhão e faço a mesma coisa com os óleos coletados no Espírito Santo, essa razão, esse valor tem que ser igual, é o mesmo óleo. Se forem óleos de poços diferentes, a proporção muda, então essas razões vão mudar também. Então, óleos extraídos do mesmo poço têm razões semelhantes entre alguns compostos. Óleos extraídos ou vazados, né, de diferentes poços têm razões diferentes entre os compostos. Então, essa é a nossa base, é assim que a gente faz uma análise dita forense, né, uma análise que teria uma validade jurídica para a gente conseguir provar se é o mesmo óleo ou não. Tá. Cromatograma. Esquece tudo que está escrito, vamos olhar para essa figura. Tá? Isso daqui é simplesmente um método analítico que a gente usa para separar determinados hidrocarbonetos. Então, cada pico desse, identificados ou não, é um hidrocarboneto diferente. Os que estão identificados é o número de carbonos que tem na molécula. Então, esse aqui tem 10, o último lá que a gente analisou, quantificou, tem 35. Existem outros compostos aqui no meio, né? Esses outros compostos são outros hidrocarbonetos que por essa técnica a gente não identifica. Então, cada pico desse é um composto diferente. Quanto maior for esse pico, maior é a concentração desse composto. Tá? Isso é um cromatograma de uma forma bem simples. Então, é um método utilizado para separar compostos orgânicos de uma mistura. Como, por exemplo, é o petróleo. O petróleo é uma mistura de todos esses hidrocarbonetos. Né, só para a gente trazer um histórico ali desse óleo que a gente encontrou na praia, né, nas praias do Nordeste, do Espírito Santo. As primeiras avistagens foram feitas ali no final de agosto de 2019. Né? Quando que acabou o evento? O evento ainda não acabou, né? A gente tem algumas notícias recentes, a gente vê na mídia de alguns contatos do pessoal ali do Nordeste também, que às vezes ainda chegam algumas pelotas de óleo nas praias. Mais de 1000 localidades em toda a nossa costa foram atingidas, e a gente tem, desculpa, está escrito aqui, né, 5.000 toneladas de óleo recolhido, tá, 5.000 toneladas de resíduos oleados recolhidos, né, não foi só o óleo, tem areia misturada nisso daí, tem outros materiais misturados. Então, mais de 5.000 toneladas de resíduos oleosos recolhidos, e a maior parte disso, do que a gente tem notícia ali, foi feita pela comunidade por voluntários.
As petroleiras, né, as empresas que extraem óleo e gás no Brasil, nenhuma delas reportou nenhum acidente com vazamento de óleo. Então, a gente entende ali de que isso não foi nenhum acidente de exploração. Nenhum acidente foi reportado também envolvendo navios que transportam petróleo. Então, a gente também não sabe muito, né, o que aconteceu. E o destino desse óleo, desses resíduos oleados, para onde foi isso? A gente tem informação de que foram para lixões, para terrenos baldios. Tem algumas fotos desse óleo sendo descartado até em escolas abandonadas, em tambores. Algumas imagens que apareceram de óleo que foi descartado em região de manguezal. Quer dizer, né, a gente descarta, né, o óleo ele foi descartado em alguns locais que talvez tenham gerado outros problemas ambientais, outras áreas contaminadas. Então, a gente tem, né, que parte desse óleo ainda pode estar presa no sedimento marinho, em estruturas duras, como recifes e corais. Então, o que acontece? Quando a gente tem algum evento climático, algum evento de agitação do oceano, pode ser que esse óleo que esteja preso ali em alguma estrutura dura, em sedimento, ele seja redisponibilizado na coluna de água, e isso volte ali a ser transportado pelas correntes, que é provavelmente o motivo dessas novas pelotas estarem aparecendo. Né? A origem do óleo, né? De onde veio esse óleo? Né? A origem do óleo, quando eu falo origem, é onde que esse petróleo vazou, a gente não sabe. Existe ali um anúncio, existiu, né, um tempo atrás, quando começou a vazar o óleo, um anúncio do governo, que esse óleo tinha características de petróleo produzido na Venezuela. Coloquei um asterisco aqui, ó, a gente já vai falar sobre isso. Aquele segundo trabalho que eu mencionei lá no começo da apresentação, né, aquele segundo artigo que foi publicado pelo pessoal da Federal da Bahia, eles trazem informação, né, a Federal da Bahia tem o programa a Vanessa daí ela vai me dar bronca depois se eu errar o nome do programa. Enfim, eles têm um programa relacionado com o petróleo e eles têm um banco de óleos ali. Então, eles conseguiram fazer a comparação do petróleo que foi coletado na costa com o petróleo venezuelano. E o trabalho ele traz algumas informações de que as características do petróleo que foi encontrado na nossa costa bate com o óleo venezuelano. Escrevi errado aqui, desculpa. Então, assim, a gente não tem só a informação do governo, né? Até esse artigo que foi publicado, a única informação que a gente tinha pública era uma informação do governo. Mas agora a gente tem um trabalho publicado já, né, revisto aí, que traz essa informação também. Quando eu coloquei aquele asterisco que o petróleo era venezuelano, só para a gente entender, deixar uma coisa clara. O óleo ele tem característica de petróleo produzido na Venezuela. Isso não significa de jeito nenhum que esse óleo veio da Venezuela para cá. Essa figura, ela mostra as correntes marítimas do planeta. Então, a Venezuela está aqui em cima. Né? As correntes, elas funcionam praticamente sempre do mesmo jeito. Né? No normal delas, é isso que acontece. Então, se a gente tivesse qualquer coisa que tivesse vazado aqui embaixo, a chamada corrente equatorial teria levado esse petróleo ali para o Mar do Caribe, enfim, teria levado isso para norte. Né? Não existe nenhuma corrente que seria capaz de trazer qualquer coisa que tenha vazado aqui para baixo do hemisfério, né, para baixo da linha do Equador, para o hemisfério sul. Então, qualquer vazamento que tenha, por suposto, ocorrido na Venezuela, isso não tem como retornar para a costa brasileira. Aí, quando a gente olha para essas correntes, a gente olha que existe aqui uma chamada corrente sul-equatorial. A corrente sul-equatorial, ela chega próxima à nossa costa, se divide, se transforma na chamada corrente do Brasil, e tem também o chamado braço norte da corrente do Brasil. Então, provavelmente, o óleo, para ter chegado o óleo do jeito que chegou na nossa costa, né, se espalhado desse jeito, vazou em algum lugar aqui a leste da nossa costa. Em qualquer outro lugar, as correntes não teriam trazido esse óleo para cá. Então, o que a gente fez? Né? A ideia do trabalho. Né? O que foi feito foi assim, foram coletadas amostras de óleo em diversos locais, desde ali da região de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, passando ali pelo norte e centro da costa da Bahia, e uma amostra coletada em Arraial da Ajuda. Deixa eu só fechar uma janela aqui que tá um sol na minha cara.
E deixa eu acender uma luz, que senão ninguém me vê. Só um minuto. E aí, o óleo que a gente coletou, né, que a gente recebeu para fazer análise, todos eles tinham esse aspecto. Então, é um óleo com aspecto de piche já endurecido, né, amostras meio que já solidificadas. E aí eu volto nessa figura dos cromatogramas, prometo que é a última vez que eu vou falar disso. A penúltima, tem mais uma depois, tá? Então, quando a gente olha essas figuras, o que a gente vê é que todos os óleos que a gente analisou, né, lá na Bahia, em Sergipe, em Alagoas, em Pernambuco, todos esses óleos, eles tinham um perfil parecido, né? A gente consegue ver uma semelhança entre esses perfis. Então, por essas figuras, a gente tem o primeiro indício de que tudo isso daqui, né, todos esses óleos coletados ao longo de toda a costa, se tratam do mesmo óleo, quer dizer, provavelmente um óleo extraído num poço único, né? Exceto essa primeira figura aqui em cima, né, que foi um óleo coletado ali em Arraial da Ajuda, que a gente quase não tem nenhum pico saindo dela. Tá. Então, esse óleo que foi coletado lá em Arraial da Ajuda, ele foi coletado antes da informação oficial de que o óleo tinha chegado em Arraial da Ajuda. Então, assim, isso daqui já estava muito mais degradado comparativamente com os outros óleos, já estava mais intemperizado, né? Todos aqueles hidrocarbonetos que existem no petróleo, se estiverem algum dia, já evaporaram, já se degradaram. Então, esse óleo que foi coletado lá em Arraial da Ajuda não tem nenhuma relação com o derrame, né? Era um óleo velho. É uma coisa curiosa isso, né, da gente ter essa informação, porque as pessoas andavam pelo litoral, ninguém ficava procurando óleo. De repente, né, atualmente, ou durante o evento mais crítico, as pessoas iam para as praias e todo mundo começava a procurar mancha de óleo. Então, é uma informação importante para a gente saber se essas manchas, que eventualmente serão encontradas no litoral, têm ou não relação com o derrame, ou se de repente algum óleo já velho que estava lá há algum tempo, só que até ninguém tinha visto. E aí, quando a gente faz a caracterização de todos esses óleos que foram coletados, ao longo de toda a costa, né, o que a gente viu com esses óleos? Que eles são mais densos do que a água, por isso que a gente, que esse óleo chegou, ele viajou meio que pelo meio da coluna d'água, né, ele não veio boiando na coluna d'água, ele veio pelo meio. Isso dificultou um pouco a compreensão de onde ocorreu esse vazamento, né, já que o óleo não formou aquela mancha que seria detectável por uma foto aérea, por imagem de satélite, isso não foi possível. Todas essas manchas, elas tinham um aspecto de piche, né, esse aspecto grudento, e o que a gente viu com as análises é que esse óleo parece ter sofrido pouca degradação desde que ele foi derramado até chegar à costa. E por que isso, né? Porque a gente encontrou compostos leves na amostra. Então, assim, os compostos leves são os primeiros a se evaporarem, são os compostos mais solúveis, são os compostos mais degradáveis. Então, já que eles não se degradam, e eles estavam presentes no óleo, a gente entende ali de que, de repente, esse óleo estava pouco degradado. Só que a gente tem uma coisa, né? Os compostos mais leves, já que eles são mais solúveis, eles também são aqueles mais biodisponíveis, quer dizer, mais fácil da biota conseguir comer isso, dos organismos marinhos conseguirem interagir com esse óleo. Quando a gente pega um composto como petróleo, né, se a gente pegar um piche e colocar na pele, eu vou sujar minha pele. Mas uma parte, né, talvez infiltrar minha pele, só que assim, é diferente de eu pegar e virar querosene na pele, virar gasolina. O dano quando eu coloco alguma coisa mais leve em mim é maior do que quando eu coloco um composto já mais endurecido, né? A gente pode fazer essa associação de uma forma direta para a biota também. Já que esses compostos eles são mais leves, eles são mais tóxicos para a biota. E já que eles tinham ali também a mancha, quando ela chegava, ela tinha uma maior dificuldade, tinha aquele aspecto de piche, isso dificulta a limpeza, porque aquilo se agarra em tudo quanto é lugar. Então a gente recebeu um óleo aí com bastante potencial de toxicidade por conter os compostos leves e com aspecto de piche, o que dificulta a limpeza das praias. Tá. Não se assustem com essa figura. Tá?
Então a gente pegou lá, né, aquelas informações que a gente tirou daqueles cromatogramas, né, aquelas figuras que aparecem nos picos dos compostos, quantificamos os hidrocarbonetos que existiam em cada um daqueles óleos e aplicamos um artifício matemático ali para fazer uma correção. Quer dizer, se o óleo que chegou no sul da Bahia, ele estava mais degradado do que o que foi encontrado lá no Nordeste, quer dizer, se a concentração no sul da Bahia era metade do que estava no Nordeste, eu aplico um artifício matemático, não tão simples assim, mas falando de forma simples, se perdeu metade dos compostos nessa viagem ali de Pernambuco para a Bahia, eu multiplico os resultados da Bahia por 2 para fazer as concentrações voltarem ao que era ao original. É simplesmente uma correção matemática. E quando a gente fez essa correção para todas essas amostras, né, a gente peguei um óleo, tomei ele como um padrão e corrigi a concentração de todo mundo para voltar neste padrão que seria o óleo que eu defini. Escolhi um aleatoriamente. A gente vê aqui, tá, com exceção desses 2 picos aqui saindo, que a concentração de todos os hidrocarbonetos estão próximas a 100% quando eu comparei ali com uma amostra 2 que eu escolhi aleatoriamente. Então, se as concentrações de todos esses óleos são iguais, né, após a correção, isso daqui significa que é o mesmo óleo. Então, a gente tem o segundo indicativo aqui, né, utilizando artifícios matemáticos, para dizer que todos os óleos coletados são o mesmo óleo. E a gente vê então, né, eu falei lá no comecinho, que a gente usava cromatograma e razões entre determinados compostos, entre compostos específicos. E aí a gente fez ali a razão entre um monte de composto. Tá? Não se preocupem com os nomes, são simplesmente abreviações de nomes de hidrocarbonetos, hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, opanos, esteranos, um monte de nome que a gente não precisa se preocupar com isso. Mas quantificamos todos esses hidrocarbonetos, dividimos um pelo outro em cada um dos óleos. Então, para cada óleo, eu peguei lá o C17, dividi pelo que eu chamei de PR, o C18, dividi pelo que eu chamei de pH, e fui fazendo isso com esse monte de composto. Né? Então, assim, o que a gente tem? Voltando na história, se o óleo veio do mesmo poço de petróleo, foi retirado do mesmo lugar, as razões, todas essas razões, em todas as amostras, têm que ser iguais. Tem que ser iguais dentro da minha aceitação analítica, né? O nosso método, ele é bom, mas não é um método 100% exato, preciso. Se eu analisar a mesma amostra 10, 15 vezes, eu vou chegar ali numa variação de 14%, mais ou menos, entre o que eu vou encontrar para essas razões. Peguei a mesma amostra, 14 análises diferentes dela, né? Diluí o óleo 14 vezes, injetei ali no meu equipamento 14 vezes, quantifiquei tudo 14 vezes, eu vou ter uma variação de 14%. Quando eu pego essas razões e comparo todas elas com todas as razões de todos os óleos que a gente coletou, né, que a gente recebeu, o que a gente encontrou? Que quando eu comparo essas razões entre os óleos, todas elas são menores do que 14%, que é o meu desvio analítico. Então, assim, se quando eu comparo um óleo com o outro, a razão é menor do que 14%, a diferença entre as razões é menor do que 14%, isso me fala que é o mesmo óleo. E quando eu fiz isso, a gente chegou que todas essas razões diagnósticas eram menores do que 14%. Então, isso daqui me dá mais um indício de que são todas amostras derivadas do mesmo óleo. Tá? Então, pelo cromatograma, pelas correções das concentrações, pelas razões diagnósticas, a gente tem aí 3 provas de que se trata todas essas amostras são amostras do mesmo óleo. O que a gente tira disso? De quem é esse óleo, então? Né? De onde veio esse óleo? A gente não sabe. Tem o trabalho que foi feito pela Federal da Bahia, que fala pra gente que isso tem característica de petróleo venezuelano. Não veio da Venezuela, né? Corrente não traria isso para cá. Isso vazou em algum lugar e chegou na nossa costa. De onde veio esse petróleo? De algum lugar a leste da nossa costa, a gente não sabe onde. A gente não tem nenhuma imagem de satélite, a gente não tem nenhuma fotografia aérea, nenhum sobrevoo indicou uma grande mancha de óleo que possibilitasse
esse óleo vir para a nossa costa? Provavelmente porque isso estava viajando de subsuperfície. Quando vazou esse petróleo? A gente não sabe. Só que a gente tem algumas informações sobre a biodegradação desse óleo, quão degradado esse óleo ficou. O que é essa degradação? A gente consegue fazer algumas análises específicas para ver se esse óleo sofreu fotoxidação, oxidação pela luz solar. Alguns compostos eles mudam, né? Eles reduzem a concentração quando são expostos à luz. E a gente tem alguma informação de que esse óleo tomou pouco sol, né? Esse óleo não se bronzeou. E como ele está pouco degradado, a gente ainda tem a fração mais leve desse composto, a gente está dando um chute de que esse óleo chegou rápido na costa. Então, talvez não tenha vazado, né? Não tenha demorado muito para chegar na costa. E aí, assim, né? Como chegou uma grande quantidade de uma vez só, a gente consegue provar de que todas essas amostras, elas são manchas do mesmo óleo, nossa suposição. Isso foi um evento único. Foi um grande vazamento de uma vez só. Se fossem vários vazamentos, a gente teria alguma coisa que talvez não fosse o mesmo óleo, né? Poderia ser óleos coletados em locais diferentes, transportados por um navio, e aí vazaria uma coisa, um óleo, outro óleo, outro óleo, a gente teria uma diferenciação nisso. Não foi uma exudação natural, quer dizer, não foi um vazamento natural. Motivo disso, continuaria vazando, né? Uma vez que existe um poço de petróleo, a rocha fratura, começa a vazar óleo, vai vazar até acabar o óleo do poço. 5 mil toneladas de resíduo oleoso é muito pouco para o que pode conter um poço de petróleo. Outra suposição, esse vazamento não ocorreu na superfície. Não tem imagem de satélite, não tem imagem aérea. É uma coisa comum, né? A região onde vazou ali no Nordeste é uma região bastante sobrevoada por aviões comerciais, né? A gente está numa rota ali com a Europa, onde aquilo vazou. É bastante comum, quando existe alguma mancha no mar, alguma coisa diferente, que os próprios pilotos de aviões reportem isso para as torres de comando. Então, não tem nenhuma imagem aérea, nenhum reporte de avião, nenhuma imagem de satélite. A gente tem ali, né, com base na química, de que esse óleo tomou pouco sol. Suposição que a gente está fazendo, né? Suposição minha, isso. Esse vazamento não ocorreu na superfície. Teria sido uma mancha grande ali, eu acredito que alguma imagem de satélite conseguisse ver isso. E aí a suposição, que está no trabalho, né, publicado, que talvez esse tanque que continha esse óleo, ele afundou antes de começar a vazar. A gente não tem como provar isso. Isso é uma suposição. Mas, se esse tanque ele tivesse afundado, 2.000 metros, 3.000 metros de profundidade, esse óleo teria sido disperso pelo fundo, todos aqueles processos, né, de solubilização, uma parte que evapora, a formação do mousse estável poderiam ter sido geradas. Só que a gente não tem como provar isso. Existem alguns casos, né, só que assim, para vazar um tanque com essa quantidade de petróleo, teria que ter tido alguma informação de que o acidente ocorreu. Só que isso pode ter acontecido há anos atrás, décadas atrás, e simplesmente agora o tanque abriu. Mas, de novo, isso é uma suposição, isso não é uma prova. Para provar isso, só se a gente tivesse ali alguma imagem desse tanque no fundo.